milionário se encanta com a inocência da mendiga negra vendida pela própria família. Isabela Silva, com apenas 19 anos, viveu ruínas desde que o pai desapareceu para sempre, sem aviso, sem adeus. A dor apertou sua garganta, mas não foi isso que a quebrou. Foi o olhar frio de Conceição, a mãe, cerceando-a, pressionando como uma sombra cruel. Você tem que sustentar nossa casa. Aceita o trabalho. Você não tem escolha. E esse trabalho? Ser acompanhante de Rafael Montenegro, um milionário acumuladas, fizeram o não desabar em silêncio. Chegar à mansão de Rafael em São Paulo foi um choque. Metros e metros de vidro reluzente, escadas custosas, ares de mundo que Isabela só tinha visto pela TV. O cheiro de riqueza misturado com um vazio frio. Ela andava no tapete persa, as mãos tremiam, o rosto marcado por uma infância dura, por noites mal dormidas, dos segredos que não contava. Rafael apareceu ali, alto, reservado. O olhar dele era uma parede, raramente sorria. E quando o fazia, parecia um estranho visitante daquele próprio sorriso. Mas logo algo mudou. No silêncio tenso, eles começaram a falar. Não em palavras soltas, mas em histórias quebradas, em dores compartilhadas que se apertavam no peito. Isabela percebeu que Rafael não era o monstro superficial que esperava. Por trás do terno caro e do sorriso protocolar, havia um homem afundado no peso de uma solidão. O cenário parecia perfeito demais para ser verdade, até que uma inesperada visita rasgou aquele frágil começo. Helena, a mãe de Rafael. Alta, imponente, com um olhar que penetrava como faca. Ela chegou com um segredo guardado a 7 chaves. Um passado que podia derrubar o que mal começava a surgir entre Isabela e Rafael. A tensão explodiu no ar. O silêncio ficou denso como chumbo. Cada palavra dela era um espito no coração dos dois. E quando, contra todas as expectativas, Rafael e Isabela finalmente se entregaram ao que sentiam, o medo também tomou forma. Um fantasma silencioso pairando entre eles. O medo de se machucar, de repetir. Dores antigas de cair em armadilhas invisíveis. Mas Helena, surpreendentemente, mostrou uma generosidade improvável. Seu gesto, quase maternal, deu a Rafael a coragem de olhar além do passado e pedir algo que ninguém imaginaria no início. Um pedido de casamento. Essa promessa de futuro brilhante, no entanto, veio acompanhada de dúvidas profundas. Será que eles conseguiam deixar para trás os fantasmas? Será que estavam de fato prontos para transformar a vida inteira? E num instante tão frágil, depois do que parecia um avanço, uma conversa tensa entre Isabela e Conceição sacudiu tudo. A mãe, dura e inflexível, trouxe à tona um novo dilema, uma escolha cruel. A pergunta ficou no ar, cortante como vidro. Até onde vão os laços da família quando o amor verdadeiro começa a escancarar feridas que ninguém queria tocar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ha! E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Isabela estava paralisada. A pergunta de Conceição, cortante como uma faca, ecoava em sua mente. Até onde ia o amor? O ar ao redor parecia espesso, quase irrespirável. Ela havia esperado tanto por um momento feliz. E agora a sombra da mãe jogava uma nova luz sobre tudo. Você não pode simplesmente se afastar de mim, Isabela. A voz de Conceição era firme, mas o desespero estava ali, escondido nas entrelinhas. A nossa vida é você quem a sustenta. O nó na garganta de Isabela se apertou, mas ela sentia os olhos de Rafael sobre eles, como se estivesse assistindo a um espetáculo aterrador. E de repente tudo desmoronou. Um grito! A porta da mansão foi aberta com força e uma mulher entrou apressada. O cabelo desgrenhado, roupas comuns e olhares de pânico. Rafael, você precisa saber. As palavras escaparam de seus lábios como se fossem balas. Ele palidíssimo, a expressão confundida. Isabela sentiu que o chão sob seus pés se abria. Era como se a vida estivesse prestes a revelar um segredo obscuro. Quem é você? A voz de Rafael tremia, a cada sílaba a tensão aumentava. Isabela se virou para a estranha, o coração disparando. Sou Ana, sua irmã. A palavra irmã cortou o silêncio como um raio. Helena também se virou, chocada, e a atmosfera virou uma panela de pressão. Rafael balançou a cabeça, como se estivesse acordando de um pesadelo. Mas eu não! Minha mãe nunca! Ela nunca te contou porque você nunca a via com frequência, não é? Ana continuou, ofegante. Qualquer outra explicação perdida nas frestas do tempo. Ela fez um pacto por causa do pai, o eco do passado. Um passado que Rafael sempre pensou que não tinha. Os quartos da mansão pareciam agora gritar, as paredes carregadas com segredos. Conceição, atordoada, olhou para Ana como se visse um fantasma. Você não tinha o direito de voltar. Essa família foi construída em silêncio, em mentiras. A raiva e o medo dançavam em sua voz. Rafael estava em choque. A revelação caiu sobre ele como uma tempestade. Ele se virou para Isabela, os olhos fixos, um mar de dúvida e desespero. Isabela, eu não sabia. Ela sentia que o mundo ao seu redor desmoronava e tudo o que acreditara até aquele momento poderia não ter sido real. O nó na sua garganta se transformou em choro. Tudo estava mudado. Você viveu uma vida inteira sem saber da existência de Ana. Isabela murmurou, ainda tentando compreender a nova realidade. O amor, a conexão, agora eram confusões emaranhadas. E se aquilo não fosse tudo? E se as revelações ainda estivessem por vir? O coração de Isabela disparava e um novo medo se instalava. O compromisso entre eles ainda era possível. Ou tudo tinha sido apenas uma ilusão gerada por um contexto distorcido? Ana olhou para Rafael, os olhos cheios de dor. Eu sempre esperei um momento para te encontrar. A nossa mãe não pode mais esconder. A verdade é um peso que ela carregou sozinha. Cada palavra era um golpe. E Rafael quase não suportou. O passado se desdobrava à sua frente, e o futuro parecia incerto. Havia um abismo entre eles. Isabela sabia o que se escondia por trás daquele nome, daquela mulher. As consequências estavam se formando. Como nuvens escuras, prestes a despencar. Um futuro que havia parecido tão próximo, agora parecia indefinido.
E com o coração pesado, Isabela se perguntou: o que mais havia por trás das cortinas da vida que acreditava conhecer? O coração de Isabela batia descompassado, a revelação de Ana ecoando como um cântico sombrio em sua mente. Irmã! Era uma palavra que mudava tudo. Rafael estava paralisado, o olhar perdido entre as paredes frias da mansão. Os segredos que construíram sua vida agora pareciam estruturas frágeis prestes a desmoronar. Ana, a desconhecida, respirava ofegante, mas seu olhar tinha uma determinação feroz. A verdade não pode ser mantida em segredo para sempre. Rafael, você merece saber quem você realmente é. As palavras dela cortaram o silêncio como uma faca afiada. Isabela sentiu frio da situação, o medo se alastrando como uma sombra. Helena, mãe de Rafael, reagiu rapidamente, sua máscara de controle se esfacelando. Você não pode estar aqui! Ninguém precisa ouvir suas mentiras! O desespero em sua voz deixou Isabela atordoada. As mentiras estavam prestes a explodir, e o peso do passado ameaçava esmagar todos ali. Meus pais foram separados por um motivo, Ana retrucou, a voz se elevando. Eles não podiam estar juntos, e você sabe disso, mãe. Rafael olhou entre as duas mulheres, a confusão em seu rosto se transformando rapidamente em uma tempestade de sentimentos. A raiva, a dor, a traição. Ele estava começando a entender que sua vida tinha sido moldada por algo muito maior do que ele imaginava. Isabela deu um passo à frente, sua voz trêmula. Rafael, você não precisa acreditar nela. Tudo isso pode ser uma mentira. Mas a incerteza em suas palavras não convenceu ninguém. A atmosfera estava carregada, como antes de uma tempestade, e cada um dos presentes parecia pescar a próxima onda de revelações que estava para vir. Então, um barulho alto veio de fora. A porta da mansão abriu com um estrondo, e um homem entrou, respirando pesado. Ele tinha um ar familiar, embora Isabela não conseguisse identificar de onde. Rafael, você precisa saber a verdade sobre quem realmente é. A declaração chocou a sala. Eu sou seu pai. Os olhos de Rafael se arregalaram. Mas você está morto. O passado começou a se desdobrar de maneira agonizante. Isabela observou tudo em silêncio, a cabeça girando. O homem se aproximou lentamente. Não estou. Fui forçado a sair para proteger você. Ele se virou para Helena, agora com uma expressão que misturava amor e desprezo. Você me traiu, e seu silêncio fez com que eu estivesse longe por todos esses anos. Isabela se perguntava se poderia existir um submundo ainda mais profundo de mentiras. E agora, o que mais poderia surgir desse emaranhado? As palavras ainda pairavam no ar, cada uma um fio em uma teia já complicada. Rafael parecia em uma montanha russa de emoções, a raiva e a dor se transformando em confusão e desespero. E enquanto todos tentavam produzir uma resposta, um som inesperado fez o sangue de Isabela gelar. Um tiro, um eco penetrante rasgou o ar, e o corpo do homem desabou ao chão. O pânico tomou conta! A visão do pai de Rafael caindo, desmoronando como um espantalho, deixou todos em estado de choque. Helena gritou e Ana recuou, um terror incontrolável nos olhos. Isabela se virou para Rafael, que agora estava paralisado, o olhar fixo no corpo sem vida de seu pai. A mansão que antes parecia um castelo de sonhos
agora se tornara um labirinto de pesadelos. O que acabara de acontecer? Qual era o custo de tantas verdades vergonhosas? Ela sabia que nada seria igual de novo. O amor, a dor, o futuro, tudo flutuava em uma nova camada de tensão. As consequências daquele ato escandaloso estavam apenas começando a se desenrolar e a tempestade se aproximava. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? Isabela sentiu o nó na garganta. Apertar mais. A escuridão parecia se aproximar e a única coisa que restava era uma pergunta. Até onde todos estavam dispostos a ir pela verdade? O coração de Isabela batia descompassado, a revelação de Ana ecoando como um cântico sombrio em sua mente. Irmã! Era uma palavra que mudava tudo. Rafael estava paralisado, seu olhar perdido entre as paredes frias da mansão. Os segredos que construíram sua vida agora pareciam estruturas frágeis prestes a desmoronar. Ana, a desconhecida, respirava ofegante, mas seu olhar tinha uma determinação feroz. A verdade não pode ser mantida em segredo para sempre. Rafael, você merece saber quem você realmente é. No meio da confusão, Helena gritou, sua voz rasgando o ar já tenso. Cale-se, Ana! Você não pode estar aqui! Cada palavra dela carregava o peso de anos de mentiras. Isabela viu o desespero nos olhos de Rafael e a tensão parecia criar um campo elétrico ao seu redor. Ela queria gritar, mas sua voz não saía. Naquele momento, tudo parecia paralisado. Então, com um barulho forte, a porta da mansão se abriu novamente. Um homem entrou, seu semblante familiar, a aura de poder rodeando. Rafael, você precisa saber a verdade sobre quem realmente é. O ar ficou pesado. Rafael ficou em estado de choque. Mas você estava morto. As revelações agora dançavam como sombras ao redor e Isabela sentia sua cabeça girar. Não estou. Fui forçado a sair para proteger você. O homem se aproximou lentamente. Eu sou seu pai. Os olhos de Rafael se arregalaram ainda mais. O quê? Mas minha mãe nunca disse nada sobre você. O passado começava a se desdobrar de maneira agonizante. Helena, diante daquela reviravolta, parecia uma fúria encarnada. Você não tinha o direito de voltar. Essas mentiras construíram a nossa vida. Ana se voltou para Rafael, a voz tremendo. Seu pai é um homem inocente. Você precisa entender. As escolhas que fizeram não foram só deles. Você é parte de algo muito maior. Algo que envolve mais pessoas do que imagina. Isabela sentia o nó na garganta apertar. O pânico crescendo. Era difícil respirar. O homem à frente não era apenas o espectro do passado. Ele representava um novo futuro. Um futuro que poderia despedaçar a vida de Rafael e mudar tudo mais uma vez. E então, como um sussurro do destino, a verdade mais obscura finalmente se revelou. Eu não sou apenas seu pai, Rafael. Eu sou o verdadeiro dono da fortuna que você herdará. Ele hesitou, olhando para o chão antes de prosseguir. E você só receberá essa herança se quebrar os laços com sua mãe. O impacto das palavras foi como uma explosão. Todos da sala pararam. A tensão cortante deixou o ar quase irrespirável. Isabela viu a mudança instantânea nos olhos de Rafael, um turbilhão de emoções. O que isso significava para ele? Ele teria que escolher entre um amor verdadeiro e uma vida construída na dor. Você não pode fazer isso! Helena gritou, seu rosto pálido. Você não pode ameaçar meu filho assim!
A batalha estava prestes a começar e o olhar de Rafael passou de assombro a alguma coisa mais profunda, uma determinação nascida da dor. Enquanto isso, tudo em Isabela começava a desmoronar. Ela pensava em sua própria história, em sua ligação com Rafael, e se perguntava se ela ainda teria algum valor nesse novo jogo podre. O amor parecia tão distante, tão ilusório agora. Escolha, Rafael! O pai colocou a pressão. Dinheiro ou família? O que você prefere? A pergunta ressoou como um eco monstruoso. O silêncio se fez e a sala pareceu diminuir, como se o peso do mundo estivesse aninhado sobre os ombros de Rafael. O chão, outrora sólido sob seus pés, agora parecia um abismo. Isabela, com o coração na mão, se virou para ele. O que ele escolheria? E se a resposta mudasse tudo? Se o que eles tinham não fosse suficiente? Para enfrentar as tempestades do destino? Uma nova dúvida invadia sua mente. As lágrimas começaram a encher seus olhos. Essa escolha era devastadora, e ela sabia que as consequências iriam pesar sobre eles para sempre. O futuro era um mistério, mais opaco do que nunca. O nó na garganta de Isabela se apertou. As revelações, as escolhas, o amor e a dor. O que mais estava escondido por trás daquela vida que acreditavam conhecer? As ondas de um impacto ainda maior viriam, e ninguém ali estava preparado para o que estava prestes a acontecer. A tempestade se aproximava. O silêncio dentro da mansão era tão denso que Isabela podia ouvir o próprio coração acelerado. Rafael estava paralisado, olhos fixos no homem que acabara de se declarar seu pai. A tensão causava uma pressão no ar, uma mistura de medo, raiva e confusão que pairava como uma nuvem pesada. Isabela esfregou as mãos nervosamente, perguntando-se como tudo aquilo poderia mudar tão rapidamente. Você não pode estar aqui! Helena gritou, seu rosto agora pálido como o de um fantasma. A incredulidade em sua voz ressoava pela sala, mas Isabela percebeu que havia algo mais. A forma como ela olhava para o homem deixava transparecer não só raiva, mas um profundo terror escondido. Você não entende, Helena. O passado não pode ser apagado. Eu sou seu marido e essa é uma questão de família. A voz do homem tinha um tom autoritário, quase agressivo. Rafael começava a se mover, a confusão crescendo na sua expressão. E então, como se o destino houvesse trancado. Todo naquele momento, o telefone de Helena tocou, interrompendo a calamidade. Ela retirou rapidamente o celular do bolso, a expressão mudando instantaneamente para uma mistura de horror e pânico. As mãos tremiam. Não pode ser! Murmurou. Isabela e Rafael trocaram olhares, a curiosidade aumentando. O que poderia ser tão chocante assim? O que aconteceu? Rafael perguntou, a voz hesitante, o queixo pender. A mãe de Rafael virou-se lentamente, como se finalmente estivesse prestes a quebrar. Minhas amigas, elas viram algo na internet. Uma notícia. A verdade sobre a sua verdadeira origem, Rafael. Sua voz foi subindo, se transformando numa súplica. É algo que não posso lhe dar agora, não do jeito que está. O coração de Isabela disparou. O que Helena estava escondendo? Rafael parecia escolher as palavras como se fossem objetos pontiagudos. O que você está dizendo? É sobre a sua mãe, Rafael. A verdadeira. As palavras de Helena cortaram o silêncio. Ela, a mulher que você achava que era sua mãe, não é quem você pensa que é. Ela não estava sozinha, e sim com outro homem.
A revelação caiu como uma bomba atômica. A tensão na sala se intensificou, transformando o ar já pesado em coisa palpável. Isabela se sentia sufocada. O que isso significava? Rafael balançava a cabeça em descrença. Não pode ser verdade. E nesse exato momento, a porta da mansão foi aberta com um estrondo. Uma mulher entrou, os olhos arregalados, ofegante. Rafael, você precisa saber de uma coisa. A voz dela era alta e cortante, ecoando pelo ar tenso. A verdade que sua mãe não pode revelar. Eu sou sua irmã. A única que ficou. O impacto da informação deixou todos em estado de choque. Rafael ficou em pânico, a expressão de um homem que acaba de perder o chão. Não, isso não pode ser. Outra mentira, não vou acreditar. Sua voz estava tremendo, e Isabela viu seu corpo encolher, como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. É verdade, a sua mãe, ela nunca te contou. Ela e meu pai estavam juntos quando você nasceu. Eles se separaram e ela escondeu a verdade para proteger você. Mas a verdade sempre encontra um caminho, Rafael. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Isabela. O próprio Rafael, em sua busca por respostas, agora estava mergulhado em uma lama. Divisões distorcidas. A vida que ele pensou que tinha não era mais do que uma sombra. Um eco de segredos não revelados. E naquele momento, como se o próprio universo estivesse espremendo tudo o que poderia sair deles, um grito perfurou o chão da mansão. Era uma voz familiar, mas que carregava um aviso contra qualquer esperança. Eric, o ex-namorado de Isabela, estava de pé na porta, o olhar sombrio. Parados aí! Ninguém faz movimentos agora! Você não pode escapar da verdade! Nem mesmo de mim! O terror invadiu a sala como uma onda. O passado de Isabela começou a colidir com o de Rafael, desvelando um enredo que ninguém estava preparado para suportar. A tensão explodia, e a única coisa que Isabela conseguiu pensar era: até onde sequências de segredos poderiam levá-los? A verdade parecia não ter fim, e o desfecho da história estava mais distante do que nunca. O silêncio na mansão era ensurdecedor, interrompido apenas pela respiração ofegante de cada um deles. Isabela sentia como se o ar ao seu redor estivesse pesando, e o coração de Rafael batia em um ritmo frenético. A revelação de Ana, agora irmã, pairava no ambiente como um fantasma. O que mais não sabiam sobre o passado? Eric, que estava à porta, mantinha o olhar fixo em Rafael, numa mistura de ansiedade e raiva. Vocês dois precisam entender que essa história não é só sobre você, ele gritou. As mentiras que cercam essa família são sombrias demais. Precisa acabar agora. A tensão aumentava, e Isabela estava prestes a perder a paciência. Olha, não é a hora, Rafael respondeu, a voz trêmula. Não agora, com todas essas revelações. Mas Eric não parecia se importar. Ele avançou, rompendo o espaço imediato entre eles. Não existe hora perfeita para a verdade, ele gritou. E todos os olhares se voltaram para ele, porque a verdade é que ela não é só uma irmã. Ela é a única que pode recuperar o que foi perdido. E meu pai? Eric hesitou, os olhos cheios de dor. Meu pai é o verdadeiro responsável por tudo isso. Uma onda de desespero fez a sala tremer. Isabela piscou, tentando processar o que ouvirá. Rafael estava paralisado, a feição dele entortando à medida que a revelação afundava. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Queríamos a verdade? Então lá vai. Ele estava junto da nossa mãe antes de ela te ter. Eric soltou a bomba, como se estivesse liberando um veneno. O choque foi palpável.
Ana ficou boquiaberta, com as mãos cobrindo a boca. Helena estava pálida como uma folha. Mas isso não pode ser verdade! Rafael gritou, a voz ecos das suas inseguranças mais profundas. Isabela se sentia como um espectador de um filme de terror, a realidade distorcendo a cada segundo. O nó na sua garganta pulsava. Você não precisa acreditar em mim. Mas isso pode mudar tudo. O pai dele, ele não estava só escondido. Não fugiu porque sim. Ele estava tentando se proteger de coisas que eram maiores do que nós. Eric continuou, a voz baixa. E tensa? Rafael, não estou aqui para te machucar, mas para impedir que tudo isso acabe em desgraça. E qual é sua intenção? Dizer que nós somos apenas peões em um jogo que nunca conhecemos? Isabela questionou, ijada entrebaçada. Um facho de luz passou pela janela, tocando seu rosto assombrado. Pois saiba que estamos todos envolvidos. E para que a história mude, precisamos olhar nos olhos uns dos outros e confrontar o que estamos aqui. As falhas, os amores, as traições. É assim que a verdade veio à tona. As palavras de Eric se espalharam como um veneno na sala. O passado começava a surgir como uma maré negra. E no fundo da sua alma, Isabela sabia que nada seria como antes. Fardo! A porta se abriu de novo e uma sombra se projetou lá dentro. Parados! Ninguém se mexe! Um homem alto, cercado por seguranças, entrou ofegante. O olhar fixo e intenso. Ele tinha o peso de um segredo imenso nos ombros. Rafael, eu vim para te avisar. O que você está prestes a descobrir pode custar sua vida. As palavras dele vibraram no ar. Isabela mal conseguia pensar. O que poderia ser tão devastador a ponto de ameaçar uma vida? E o que viria a seguir? As revelações e segredos se misturavam em um furacão de horrores e verdades. Se você não me ouvir agora, pode ser tarde demais. O homem gritou, e os olhos de Rafael se arregalaram. A confusão tomou conta dele novamente. A verdade é que você... Mosca! Ela envolve pessoas perigosas e você não pode simplesmente ignorar esse risco. Isabela olhou para Rafael, desejando encontrar um fio de esperança. Mas tudo parecia ruir ao redor deles. O peso da história era uma sombra a ser carregada. O que esses segredos significavam para o futuro deles? O que mais havia escondido por trás daquela mansão repleta de verdades não ditas? A tempestade estava longe de passar. E agora, todos sabiam que essa era uma batalha que exigiria mais do que coragem. Era uma luta pela sobrevivência. E o que havia por vir poderia mudar tudo. O silêncio na mansão era ensurdecedor, interrompido apenas pela respiração ofegante de cada um deles. Isabela sentia como se o ar ao seu redor estivesse pesando, e o coração de Rafael batia em um ritmo frenético. A revelação de Ana, agora irmã, pairava no ambiente como um fantasma. O que mais não sabiam sobre o passado? Eric, que estava à porta, mantinha o olhar fixo em Rafael, numa mistura de ansiedade e raiva. Vocês dois precisam entender que essa história não é só sobre você. Ele gritou. As mentiras que cercam essa família são sombrias demais. Precisa acabar agora. A tensão aumentava e Isabela estava prestes a perder a paciência. Olha, não é a hora. Rafael respondeu, a voz trêmula. Não agora, com todas essas revelações. Mas Eric não parecia se importar. Ele avançou, rompendo o espaço imediato entre eles. Não existe hora perfeita para a verdade. Ele gritou, e todos os olhares se voltaram para ele. Porque a verdade é que ela não é só uma irmã.
Ela é a única que pode recuperar o que foi perdido. E meu pai? Eric hesitou, os olhos cheios de dor. Meu pai é o verdadeiro responsável por tudo isso. Uma onda de desespero fez a sala tremer. Isabela piscou, tentando processar o que ouvirá. Rafael estava paralisado, a feição dele entortando à medida que a revelação afundava. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Queremos a verdade? Então lá vai! Ele estava junto da nossa mãe antes de ela te ter. Eric soltou a bomba como se estivesse liberando um veneno. O choque foi palpável. Ana ficou boquiaberta, com as mãos cobrindo a boca. Helena estava pálida como uma folha. Mas isso não pode ser verdade. Rafael gritou, a voz ecos das suas inseguranças mais profundas. Isabela se sentia como um espectador de um filme de terror. A realidade distorcendo a cada segundo. O nó na sua garganta pulsava. Você não precisa acreditar em mim. Mas isso pode mudar tudo. O pai dele, ele não estava só escondido. Não fugiu porque sim. Ele estava tentando se proteger de coisas que eram maiores do que nós. Eric continuou, a voz baixa e intensa. Rafael, não estou aqui para te machucar, mas para impedir que tudo isso acabe em desgraça. E qual é a sua intenção? Dizer que nós somos apenas peões em um jogo que nunca conhecemos? Isabela questionou, inchada entebaçada. Um facho de luz passou pela janela, tocando seu rosto assombrado. Pois saiba que estamos todos envolvidos, e para que a história mude, precisamos olhar nos olhos uns dos outros e confrontar o que estamos aqui. As falhas, os amores, as traições. É assim que a verdade vem à tona. As palavras de Eric se espalharam como um veneno na sala. O passado começava a surgir como uma maré negra, e no fundo da sua alma, Isabela sabia que nada seria como antes. Assim que todos pareciam ter aceitado um fardo, a porta se abriu de novo e uma sombra se projetou lá dentro. Parados! Ninguém se mexe! Um homem alto, cercado por seguranças, entrou ofegante. O olhar fixo e intenso, ele tinha o peso de um segredo imenso nos ombros. Rafael, eu vim para te avisar. O que você está prestes a descobrir pode custar sua vida. As palavras dele vibraram no ar. Isabela mal conseguia pensar. O que poderia ser tão devastador a ponto de ameaçar uma vida? E o que viria a seguir? As revelações e segredos se misturavam em um furacão de horrores e verdades. Se você não me ouvir agora, pode ser tarde demais. O homem gritou, e os olhos de Rafael se arregalaram. A confusão tomou conta dele novamente. A verdade que você busca, ela envolve pessoas perigosas, e você não pode simplesmente ignorar esse risco. Rafael balançou a cabeça. Mas a expressão dele mudou. De repente o homem avançou um passo e, com um gesto brusco, puxou do bolso um envelope grosso. Vocês precisam ver isso. Ele lançou o envelope na direção de Rafael, que o pegou hesitante. O olhar do homem era desesperado. Leia. A verdade está dentro. Você está em perigo. Eles novamente estão atrás de você. O clima mudou. A tensão explodiu em 1000 pedaços. Rafael olhou para Isabela e ela pôde ver a luta dentro dele. O desejo de saber a verdade e o medo de tudo que estava prestes a se desenrolar. O que é isso? Ele sussurrou. A voz trêmula como folhas ao vento. Você não vai querer saber. O homem respondeu. Agora com uma expressão de temor absoluto. Se você abrir esse envelope,
Sua vida nunca mais será a mesma. Todo o seu passado, tudo o que acreditou, pode ser uma mentira. Olhe! Rafael olhou para o envelope nas mãos, a ansiedade se transformando em pânico. Aconteceu alguma coisa? O que você está dizendo? A voz dele subiu, quase uma súplica. Quando você vai ver, Rafael? O que você tem em mãos é mais que um pedaço de papel. É o começo do fim. Você sempre acreditou ter tudo em ordem, mas é só uma fachada. Isabela não entendia mais nada. O que havia no envelope que mudaria tudo? E o que isso significava para ela? Para eles? O homem continuou, e cada palavra dele era outra bomba. Você vai se perguntar, quem sou eu? E a verdade vai desmoronar tudo o que você ama. Sem aviso, Rafael rasgou o envelope. Os olhos dele se arregalaram, e a própria sala pareceu congelar. Isabela viu um papel sair voando e se abaixou enquanto Rafael lia a primeira frase. Uma expressão de horrorizada percepção tomou conta do rosto dele. Não. A palavra escapuliu da boca como um grito. Ana se aproximou, e a expressão dela vacilava entre compreensão e desespero. O que está escrito, Rafael? O que você viu? Mas Rafael mal conseguiu responder. A realidade simplesmente desmoronava. E enquanto todos os olhares se fixavam nele, a sombra do legado maldito de mentiras envolvia a todos. O que mais estava escondido sob as camadas de suas vidas? Rafael tremia, os lábios pálidos, a respiração irregular. Não, não é possível. Isso não pode ser verdade. Ele soltou, a voz falhando. E enquanto as palavras ecoavam, Isabela sentiu que tudo tinha dado errado. A tempestade que se aproximava não era apenas um risco, era a destruição. De sonhos, a revelação de que o amor construído entre eles poderia não ser nada. Quando todos estavam à beira do desgosto, a cidade lá fora começou a agitar-se. Faíscas apareceram nos céus, um horror vindo subitamente da realidade. Isabela olhou para fora e do fundo da noite algo profundo e desconhecido despontava. O que mais estava por vir? Como a verdade poderia ser tão devastadora? E o que cada um de nós deveria suportar? O futuro começava a ficar sombrio. O silêncio na mansão era insuportável. O olhar de Rafael estava fixo no envelope aberto em suas mãos, mas ele parecia incompreensível. A tensão no ar era palpável. As respirações aceleradas de todos se entrelaçavam como uma corda fina prestes a se romper. Isabela se sentiu sufocando. Um nó na garganta a impedia de falar. Me diga o que está escrito! Ana implorou, os olhos cheios de pânico. Rafael, ainda paralisado, parecia estar processando a avalanche de emoções que acabara de desabar sobre ele. Ele finalmente conseguiu se mover. As mãos trêmulas seguravam o papel como se fosse um objeto frágil. Uma bomba prestes a explodir. É sobre meu pai. A voz dele falhou. O homem à sua frente pressionou os lábios, e uma inquietação cresceu na sala. Ele não é o que você pensa. O homem que havia entrado antes gritou, quebrando a tensão como um relâmpago. Todos se viraram para ele. Ele não é seu pai verdadeiro, Rafael. Um murmúrio coletivo percorreu a sala. As reações surgiram como um mar agitado. Isabela estava péssima, o coração descontrolado. Como assim? Ele não é seu pai? Ela balbuciou, sentindo que o chão tinha sumido sob seus pés. Outra mentira se desdobrando, como um maldito jogo sem fim.
Rafael olhou para o homem novo, seus olhos algoz seguindo a linha da verdade. Então quem eu sou? O que mais me esconderam? Enquanto isso, nas mãos dele, o papel que tinha esperança estava se transformando em um fardo. O homem que disse ser seu pai se contorceu. Eu não pude te proteger. A vida é uma prisão de segredos. Cale-se! Gritou Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. Você não tem ideia do que está falando. Era como se toda a sede de controle dela tivesse finalmente estourado. A tempestade se aproximava e a situação fugia do controle. Mas é verdade! O homem próximo de Rafael insistiu, sua voz de uma corda pensa. A verdade é sombria. Ele não é o único, Rafael. Você tem um irmão, e ele também está na mira. Uma onda de choque percorreu a sala. Isabela mesmo não sabia como reagir. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Uma nova camada de confusão e dor estava se formando. Era assassino isso? Compararam-se em sentimentos ou amor? Rafael fez uma pausa. As palavras ecoando dentro de sua mente. Irmão? A palavra escapuliu, como uma nota aguda entre uma sinfonia de caos. Espere, o que você quer dizer com isso? O homem então olhou para ele, seus olhos revelando uma dor que estava claramente ali há muito tempo. Seu pai biológico fez escolhas ruins, Rafael. Você nunca soube da luta entre famílias. E agora, todos estamos em perigo. O que quer que você faça, eles virão atrás de você. As palavras dele cortaram o silêncio como uma tempestade ruidosa. Isabela começou a se arrepiar. O que ele queria dizer? Rafael, agora tomado de emoções, parecia perdido entre a raiva e o confuso. Cada revelação era como um tapa em seu rosto e, ao mesmo tempo, um apelo desesperado para que todos se unissem. Não! Isso não é possível! Eu tenho a minha história! Rafael gritou, o desespero em sua voz tão intenso que fez o som reverberar nas paredes. E seu irmão? Ele não vai parar até que você não tenha mais nada. Eles cuidam de segredos muito perigosos. Não sob qualquer circunstância você deve se deixar levar por eles. O homem mais velho quase estava suplicando. A sala, que estava descontrolada, agora se tornava um campo de batalha entre verdades e ilusões. Uma cortina de pânico estava se baixando. E Isabela podia sentir a história novamente se torcendo entre eles. Ela precisava de Rafael, ele precisava dela. E então, um barulho estrondoso ecoou ao redor e as luzes começaram a piscar. O silêncio foi quebrado, não pelo grito ou pela irracionalidade das palavras, mas por tiros. 2 bandidos, de roupas pretas e máscaras, invadiram a mansão, armas em punho. Ninguém se mexe, gritaram, e a realidade desmoronou de vez. Corações se aceleraram, os gritos explodiram e o caos tomou conta do ambiente. Os seguranças tentaram reagir, mas a situação se transformou em uma luta frenética. Isabela só conseguiu agarrar Rafael pela mão, e o olhar dele estava cheio de terror, mas também de determinação. Precisamos sair, ele disse. Mas em meio à confusão, os olhares de todos se cruzaram. Os homens estavam atrás deles, mas a verdade que acabava de vir à tona pôde ser um bode expiatório. O que mais estava prestes a se revelar? Diante daquelas armas,
A vida que todos viviam não fazia sentido. A única certeza era que tudo tinha mudado. O que eram segredos agora eram armas, e o amor que surgiu entre eles virava fumaça. No instante, a vida de Rafael e de Isabela se tornava um filme de terror. A única pergunta era: quem estava realmente por trás disso tudo? E quem sobreviveria? O silêncio na mansão era insuportável. O olhar de Rafael estava fixo no envelope aberto em suas mãos, mas ele parecia incompreensível. A tensão no ar era palpável. As respirações aceleradas de todos se entrelaçavam como uma corda fina prestes a se romper. Isabela se sentia sufocando. Um nó na garganta a impedia de falar. "Me diga o que está escrito", Ana implorou, os olhos cheios de pânico. Rafael, ainda paralisado, parecia estar processando a avalanche de emoções que acabara de desabar sobre ele. Ele finalmente conseguiu se mover. As mãos trêmulas seguravam o papel como se fosse um objeto frágil, uma bomba prestes a explodir. É sobre meu pai." A voz dele falhou. O homem à sua frente pressionou os lábios e uma inquietação cresceu na sala. "Ele não é o que você pensa." O homem que havia entrado antes gritou, quebrando a tensão como um relâmpago. Todos se viraram para ele. "Ele não é seu pai verdadeiro, Rafael." Um murmúrio coletivo percorreu a sala. As reações surgiram como um mar agitado. Isabela estava péssima, o coração descontrolado. "Como assim ele não é seu pai?" Ela balbuciou, sentindo que o chão estava sumido sob seus pés. Outra mentira se desdobrando como um maldito jogo sem fim. Rafael olhou para o homem, seus olhos algoz, seguindo a linha da verdade. "Então quem eu sou? Que mais me esconderam?" Enquanto isso, nas mãos dele, o papel que tinha esperança estava se transformando em um fardo. O homem que disse ser. "Seu pai se contorceu. Eu não pude te proteger. A vida é uma prisão de segredos." "Cale-se!" gritou Helena, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e medo. "Você não tem ideia do que está falando." Era como se toda a sede de controle dela tivesse finalmente estourado. A tempestade se aproximava e a situação fugia do controle. Mas é verdade. O homem próximo de Rafael insistiu, sua voz uma corda tensa. "A verdade é sombria. Ele não é o único, Rafael. Você tem um irmão. E ele também tá na mira." Uma onda de choque percorreu a sala. Isabela mesmo não sabia como reagir. As peças do quebra-cabeça pareciam não se encaixar. Uma nova camada de confusão e dor estava se formando. Era assassino isso? Compararam-se em sentimentos ou amor? Rafael fez uma pausa, as palavras ecoando dentro de sua mente. "Irmão?" A palavra escapuliu como uma nota aguda entre uma sinfonia de caos. "Espere, o que você quer dizer com isso?" O homem então olhou para ele, seus olhos revelando uma dor que estava claramente ali há muito tempo. "O seu pai biológico fez escolhas ruins, Rafael. Você nunca soube da luta entre famílias. E agora, todos estamos em perigo. O que quer que você faça, eles virão atrás de você." As palavras dele cortaram o silêncio como uma tempestade ruidosa. Isabela começou a se arrepiar. O que ele queria dizer? Rafael, agora tomado de emoções, parecia perdido entre a raiva e o confuso. Cada revelação era como um tapa em seu rosto e, ao mesmo tempo, um apelo desesperado para que todos se unissem. "Não! Isso não é possível! Eu tenho a minha história!"
Rafael gritou, o desespero em sua voz tão intenso que fez o som reverberar das paredes. E seu irmão não vai parar até que você não tenha mais nada. Eles cuidam de segredos muito perigosos. Não sob qualquer circunstância você deve se deixar levar por eles. O homem mais velho quase estava suplicando. A sala, que estava descontrolada, agora se tornava um campo de batalha entre verdades e ilusões. Uma cortina de pânico estava se baixando, e Isabela podia sentir a história novamente se torcendo entre eles. Ela precisava de Rafael, ele precisava dela. E então, do lado de fora, um estrondo no chão. As janelas tremeram, e a luz começou a vacilar. Era como se o próprio céu estivesse denunciando o caos que se desenrolava dentro daquelas paredes. Ouvindo o barulho, todos se viraram, e então, com um rugido semelhante a um trovão, a porta da mansão foi arrebentada. Um homem alto entrou, vestindo um sobretudo escuro e com um olhar intenso. "Onde está o Rafael?" Sua voz reverberou e a energia na sala mudou instantaneamente. O homem tinha uma presença autoritária, como se trouxesse o peso de um segredo há muito encoberto. "Quem é você?" Helena perguntou, sua voz trêmula. O homem caminhou, seu olhar fixo em Rafael, que estava cada vez mais perdido no meio de tantas verdades e segredos. Eu sou o seu verdadeiro pai." As palavras caíram como uma bomba no ambiente. O ar ficou paralisado. O que já era uma tempestade de revelações, agora se tornava um furacão. Rafael começou a tremer. "O quê? Não pode ser?" Ele agarrou o envelope com força, a confusão estampada no rosto. "Sim, eu sou. E você tem um irmão, mas isso não é tudo. Você também está em perigo. Eles estão atrás de você." O homem olhou em volta, como se esperasse que sombras surgissem a qualquer momento. "É uma questão de vida ou morte." Isabela sentiu o chão fugir sob seus pés. Como isso era possível? Era tanta confusão que ela mal conseguia respirar. Olhando para Rafael, pôde ver que ele estava à beira de um colapso. "Você não pode acreditar nele, Rafael. Não pode!" A mãe de Rafael interferiu, a voz desesperada. Mas antes que alguém pudesse protestar, a sala foi invadida por tiros. A porta que tinha sido arrebentada se abriu ainda mais e homens mascarados entraram, armados e prontos para a violência. "Está tudo acabado. Ninguém escapa." Um deles gritou, disparando para o alto. Num instante, o que deveria ser um encontro de verdade se transformou em um campo de batalha. O caos se instalou, as pessoas gritando, Rafael gritando o nome da mãe, Isabela puxando ele para trás. Os outros se jogavam no chão, e no meio do turbilhão, um grito agudo ecoou. "Baixem-se!" anunciou o homem que disse ser seu pai, enquanto se jogava para proteger Rafael. As balas zumbiam, tensão viva preenchia cada canto. A vida deles estava em perigo. E tudo soava como um pesadelo sem fim. Isabela, ainda ali, começava a duvidar de tudo o que tinha acreditado. As verdades, os laços, tudo se esvaía em meio ao horror. O que mais estaria eu escondendo? O que significava tudo isso? Enquanto a balança da vida e da morte se equilibrava, Isabela sabia que a tempestade estava apenas começando. O caos na mansão era absoluto. Tiros ecoavam, gritos de desespero se misturavam ao barulho constante das balas. Isabela, agarrando a mão de Rafael, tentou puxá-lo para trás. "Vai, precisamos sair." A adrenalina a deixava em estado de alerta. Cada segundo parecia uma eternidade. Os homens mascarados avançavam, os rostos cerrados e determinados. "Não podemos ficar aqui!" Rafael gritou, a confusão pairando sobre ele como um manto pesado.
O homem que se declarou como seu verdadeiro pai estava na frente, tentando proteger Rafael, mas a tensão crescia. Temos que enfrentar isso juntos, ele dizia, porém a insegurança em sua voz não trazia consolo. Rafael! Ana gritou, tentando atravessar a sala caótica. Olhe para mim! Precisamos nos unir! Ela se movia, mas o pânico a deixava hesitante. Isabela viu os olhos de Rafael, agora cheios de determinação. Nada vai nos separar, Ana. Temos que descobrir a verdade. Sua declaração trouxe uma centelha de esperança em meio à tempestade. Os homens começavam a cercá-los. A situação parecia sem saída, mas, no instante em que mais tiros foram disparados, algo mudou. O pai de Rafael avançou contra os invasores, gritando: "Vocês não vão levá-lo!" A bravura dele iluminou o ambiente, mas a fraqueza em sua expressão falava por si. Isabela olhou para Rafael, sentindo uma força inexplicável. "Vamos!" ela gritou, puxando para perto da escada de emergência. A adrenalina pulsava em suas veias e a necessidade de escapar a impulsionava. Rafael a acompanhou, sua expressão misturando dúvida e coragem. A escada rangia sob seus pés e os gritos se afastavam à medida que subiam. Do alto da escada, Isabela viu o caos abaixo. O homem que se diz pai de Rafael estava lutando, mas a batalha estava longe de estar vencida. Um sentimento de urgência a dominava. Não podemos deixar que tudo isso acabe assim. Rafael disse, os olhos fixos no conflito. Lá embaixo a luta era intensa, e o que poderia ser uma nova vida ameaçava desaparecer num confronto mortal. Ainda temos chance de descobrir a verdade e ser mais fortes disso tudo. E isso é apenas o começo, Isabela pensou. Guardo um nó no coração, sabendo que segredos danosos estavam longe de se resolver. Eles apenas tinham escapado de uma parte do problema, enquanto outra surgia cada vez que pareciam ter um controle. Conseguindo alcançar o telhado, Isabela puxou Rafael. O vento forte batia contra eles, a impressão de liberdade misturada à incerteza. O que faremos agora? Ela questionou, ansiosa. Rafael respirou fundo, o semblante determinado. Encontraremos uma saída e enfrentaremos o que vier. E logo, quando pensavam que tudo podia ficar calmo, uma nova figura apareceu à vista. Era Helena, a mãe de Rafael, com um olhar aflito. "Rafael!" ela gritou, e a expressão dela não deixava dúvidas. Algo mais profundo e mais sombrio estava se aproximando. Isabela, segurando a mão de Rafael, podia sentir o peso imenso de todas as escolhas. As revelações ainda estavam por vir. Cada segredo representava uma nova luta, uma nova verdade. Isso era apenas o começo. Rafael, precisamos nos unir e descobrir como salvar o que ainda temos, ela sussurrou. O olhar deles se cruzou e, por um momento, a conexão entre eles iluminou a incerteza. Mas o que mais poderia acontecer? O que mais os aguardava além daquela vista? Enquanto o vento soprava mais forte, levando consigo ecos de verdades não ditas, Isabela percebeu que seus destinos ainda estavam entrelaçados. Mas as consequências da escolha haviam apenas começado a se revelar. Antes de se virarem, Isabela olhou para a cidade abaixo, cheia de luzes, e se perguntou: será que se poderiam desvendar tudo o que estava escondido? Ou seria demasiado para suportar? O futuro era uma tela em branco, e eles precisavam decidir o que pintariam com suas escolhas. Se você leu até aqui, este é o seu momento. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora
para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever e compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo